agora, doutor? Oferecimento: Hospital de Olhos de Cascavel, há 29 anos, ajudando você a enxergar além. Estamos no nosso quadro E agora, doutor? A dúvida de hoje é da Ana Cláudia, ela que é de Santa Teresa do Oeste. E ela pergunta o seguinte: sinto meu olho ressecado, isso pode machucar a minha córnea? Sempre tenho coceira. Ana Cláudia, eu estou aqui no Hospital de Olhos de Cascavel e quem responde essa dúvida pra gente e algumas outras dúvidas é o Dr. Guilherme Camargo, ele que é médico oftalmologista aqui do Hospital de Olhos. Tudo bom, doutor? Olá, Patrícia, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo. Imagino, o prazer é nosso, doutor. Primeiro, doutor, explica pra gente o que é a tal síndrome do olho seco. Bom, a síndrome do olho seco, como a Ana perguntou, é uma alteração que ocorre na superfície do olho. Então, a gente tem a bolinha do olho, mas a gente tem essa parte externa, que é a menina do olho, a esclera, a conjuntiva, que fica em contato com o ar. Então, a síndrome de olho seco é um conjunto de alterações, sintomas que ocorrem na superfície do olho que vão dar à pessoa a ter a sensação de olho seco. Então, ela pode ser desde falta de lágrima, desde a evaporação da lágrima, desde algumas alterações em algumas proteínas que a lágrima produz ou deixa de produzir, partes da pálpebra que ficam em contato com o olho. Então, toda essa película que protege o nosso olho, que é a lágrima, ela tem vários componentes. Ela tem um componente de água, um componente proteico e muco, vamos dizer assim, e um componente de óleo. Se uma ou todas as camadas tiverem com alteração, a pessoa vai ter queixa de olho seco, que são vários sintomas podem ocorrer. Pode ser vermelhidão, ardência, sensação de areia e cisco, fotofobia, que é quando a luz fica incomodando, sensação de borramento visual, então ela dá uma piscada, borra, pisca, desborra. Mas o mais comum normalmente são sensação de cisco, mas não tem cisco, mas é porque daí a lágrima ajuda a não causar atrito quando a gente pisca, então ela raspa e incomoda. E no caso também a sensação de ardência, que é pelo fato do olho ficar exposto em vez de ficar molhadinho, aí a gente acaba tendo sensação de ardor. E daí você pisca, melhora um pouquinho e depois vai melhorando assim por diante. Doutora Ana Cláudia, ela também fala, por exemplo, que o olho dela, além de seco, coça muito. Essa coisa do coçar os olhos pode, por exemplo, machucar a córnea? Ah, sim. A gente deve evitar coçar os olhos, porque o ato de coçar o olho não é bom para o olho, tá? Tem até um vídeo interessante, a gente pode buscar na internet, que é de uma ressonância sendo feita enquanto a pessoa coça o olho. O olho faz assim, ó. Você fala, gente, deforma, quase cola um pedaço do olho no outro, assim. Então isso danifica as estruturas e pode machucar o olho. Então a gente desaconselha a coçar os olhos. Então se a pessoa tem coceira, uma coisa que é simples, todos podem fazer em casa ou já fizeram, é fechar os olhos e fazer compressas frias ou jogar água gelada, como a gente faz quando a gente tem uma pancada. O frio é um ótimo anti-inflamatório. E a alergia é um tipo de inflamação, então ajuda a tirar coceira, desinchar, tirar vermelhidão ocular. Então é algo que a pessoa pode fazer, mas se ela tem esses sintomas com relativa frequência, é importante buscar um auxílio, que um oftalmologista veja. Isso, como que é feito o diagnóstico daí, doutor? Como é que é feita essa precisão? Tem exames, tem testes que observam, por exemplo, a pessoa está com falta de lágrima, a lágrima está evaporando muito rápido? Isso, então basicamente se a gente for distinguir dos olhos secos, o mais comum é o olho seco que evapora mais do que deveria, porque aquela película de óleo que não deixa a lágrima evaporar está com problema, então a lágrima evapora. E existe também depois a parte de pouca produção de lágrima em si. Esse é o menos comum, porque normalmente ele está relacionado com problemas de saúde, algumas medicações. Então normalmente essa pessoa ela já tem algum outro problema de saúde, então é menos comum. Já a parte de evaporação em excesso, essa é a mais comum. Essa, 70%, 80% dos olhos secos são dessa alteração. E por que acontece isso? Geralmente a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco da capacidade de gerar uma lágrima de qualidade. E também alimentação, estresse, ciclo de hormônio, poluição, diversos fatores fazem com que as glândulas de meibômios, que são várias glândulazinhas que a gente tem, 30 mais ou menos em cada pálpebra em cima e 30 aí embaixo, elas inflamam, elas entopem, então elas param de produzir muitas vezes o óleo, ou estão produzindo, mas estão entupidas, e faz com que a pessoa tenha essa queixa. Então, por isso que é importante o exame clínico, muitas vezes sem outros exames complementares a gente consegue diagnosticar a maior parte dos olhos secos,
Entretanto, alguns tipos de olho seco específico, a gente às vezes faz alguns exames, tá? Então, o tempo de ruptura dessa camadinha de gordura, a produção do tanto de que tem que produzir uma pessoa normal tem que produzir de lágrima. Às vezes a gente testa também a osmolaridade, que são quanto teriam de substâncias, sais, proteínas dentro da lágrima, mas são casos bem mais específicos. No geral, o exame clínico detecta a maioria. E daí, feito esse exame clínico ou detectando, diagnóstico pronto, fechado, e daí o tratamento, doutor? O tratamento é bem individualizado a depender do que cada pessoa tem. Obviamente, olhos secos menos severos, ou seja, mais leves, a gente vai tratar com menos coisas, e olhos secos mais avançados a gente vai tratar com mais coisas. Mas, no geral, como não tem nenhum tratamento super efetivo para tratar o olho seco, é uma gama um arsenalzinho que a gente tem que usar para ter efetividade. Então, muitas vezes tem produtos para lavar os cílios, tem compressas quentes para dilatar o poro, fazer a gordura amolecer, tem pomadinhas que tem que passar, tem colírio que tem que pingar, tem remédio que tem que tomar. Tudo isso para fazer a melhora do olho seco. E tem que ter paciência, porque infelizmente o olho seco, como ele é uma doença normalmente crônica e o tratamento ele é devagarzinho, demoram semanas e meses para a gente poder muitas vezes estabilizar o paciente, sabe? Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, mas olha, a experiência que eu tenho é que assim, pessoas fazendo o tratamento, fazendo algumas pequenas modificações de hábitos de vida, a grande maioria dos pacientes tem uma melhora significativa da queixa de olho seco, sabe? Então é uma doença muito comum, muito subdiagnosticada, porque às vezes no consultório passa rápido, às vezes não são todos os oftalmologistas que estudam mais a fundo o olho seco, como várias especialidades. Então eu, como trabalho bastante com isso, acabo diagnosticando mais, tratando mais e, obviamente, com a colaboração e paciência das pessoas, a gente consegue ter um bom resultado. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É um prazer. É isso aí, eu conversei com o médico oftalmologista do Hospital de Olhos de Cascavel, Guilherme Camargo. Hoje nós respondemos a dúvida da Ana Cláudia. E se você aí de casa também tem uma dúvida sobre a saúde dos olhos, não fica com ela. Manda para o nosso WhatsApp do Vitrine Revista, que eu venho até aqui ao Hospital de Olhos para responder para vocês. Até o próximo! E agora, doutor?